Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. Essa é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus Missão e nós estamos agora iniciando um estudo bíblico, certo? Você que tem curiosidade, você de todas as religiões, né, que sempre quis aprender mais sobre a Palavra de Deus, aprender mais acerca das Sagradas Escrituras, nós estamos aqui com essa iniciativa de fazer a Escola Bíblica Dominical Online, para que você aprenda do conforto da sua casa acerca das Sagradas Escrituras. Essa videoaula, ela diz referência à Escola Bíblica para Jovens. Então você vai poder aprender nessa Escola Bíblica para Jovens acerca do tema Tempo, Fé e Obediência no livro de Josué. Nós estaremos voltados ao longo dessas aulas, desse trimestre, que vão ser no total de 13 aulas, nós estaremos voltados e focados no livro de Josué. Então você vai aprender tudo acerca do livro de Josué. Nossas 13 aulas serão com estas temáticas. O primeiro tema que nós estudaremos hoje é o livro de Josué, Tempo de Conquistas. Estaremos estudando, aprendendo como um todo acerca do livro de Josué, o contexto, quando foi escrito, por quem foi escrito, né? Do que se trata o livro de Josué. No de número 2, na próxima aula, na próxima lição, no domingo que vem, nós estaremos aprendendo acerca do chamado de um líder. O momento onde Josué foi chamado por Deus. Ele foi levantado por Deus. Ele não só foi levantado, como foi capacitado para a missão que Deus depositou nas mãos de Josué. Então nós estudaremos a liderança, o perfil do líder Josué. Na terceira lição, nós aprenderemos sobre os preparativos para a conquista. Então, os hebreus, através da liderança de Josué, sendo usado por Deus, ele começou a fazer todos os preparativos, tudo o que era necessário para que os hebreus eles iniciassem a sua investida rumo à conquista da terra prometida. Na lição de número 4, nós estudaremos acerca dos obstáculos, O tema será vencendo obstáculos. Então, a partir daquele momento, começa a empreitada, começa a luta, começa o processo de busca da conquista da terra prometida. Então, na lição de número 4, nós estaremos estudando essa temática. Na lição de número 5, por sua vez, nós veremos com a temática confirmando o conserto. Deus confirmando que Ele é com o povo hebreu e que a terra prometida será entregue para eles, desde que eles fossem obedientes e fiéis ao Senhor. No encontro de número 6, nós veremos sobre o encontro com Deus. O momento em que há um encontro, onde a pessoa, onde o líder Josué, ele tem um encontro ali com Deus. De número 7, a lição de número 7, por sua vez, nós veremos derrotando o primeiro inimigo. Então, surge o primeiro inimigo, a primeira luta, a primeira empreitada, o primeiro desafio dos hebreus. Momento de batalha, momento de vencer o primeiro obstáculo. Então, nós estaremos estudando como foi o perfil dos hebreus, qual foi a atitude dele, qual foi o desafio do líder Josué, qual que foi esse enfrentamento desse primeiro obstáculo, desse primeiro inimigo. No de número 8, na lição de número 8, nós estudaremos acerca da batalha contra Ai. Nós veremos o quê? Que houve um erro. Os hebreus até aqui estavam só vitória, 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 e superação, estava tudo bem, estava correndo tudo muito bem, Mas de repente, acontece uma queda. Eles falharam, eles erraram. Onde eles erraram? Aconteceu uma derrota. Por que os hebreus foram derrotados pelo exército de Ai? E depois, o que aconteceu? E no final, os hebreus venceram o exército de Ai? Isto nós estaremos estudando essa temática nessa lição de número 8. Na lição de número 9, nós veremos que os gibeonitas enganam Josué, Então nós veremos o momento, onde Josué cometeu um erro. O líder levantado por Deus, ele comete um erro,
E nós veremos o que representou esse erro e quais foram as consequências desse erro, dessa falha. Na lição de número 10, nós veremos sobre as lutas dos hebreus, né, no tempo da conquista. Quais foram essas lutas? Que desafios os hebreus enfrentaram no processo de conquista da Terra Prometida? Nós estaremos estudando essa temática na lição de número 10. Na lição de número 11, a antepenúltima, nós estaremos estudando a temática uma herança conquistada pela fé. Que herança? E nós veremos a importância da fé no processo de conquista, no processo de vitória, nós e nossos desafios, dia a dia, né, para alcançar as promessas que Deus tem proporcionado na nossa vida. No número 12, né, na lição penúltima do nosso trimestre, nós estaremos estudando acerca das cidades de refúgio estabelecidas. Né? O que era uma cidade de refúgio? Por que foram necessárias, né, que elas fossem estabelecidas? Por quê? Então nós estaremos estudando também essa temática. E por último, para encerramento, né, do nosso trimestre, nós estudaremos renovando a aliança. Deus renovando a aliança com o seu povo. Amém? Então vamos iniciar hoje, né, a lição de número 1, o livro de Josué, Tempo de Conquistas. Nós estaremos estudando esta lição de hoje em 3 tópicos. Tópico de número 1, o livro de Josué. Nós compreenderemos o que é o livro de Josué, do que se trata, né? Qual que é o objetivo? 2. Tópico de número 2, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Qual que é o propósito? Por que ele foi escrito? Qual que era o objetivo de Josué ao escrever o livro? Como que esse livro ele pode ser dividido? E qual que é o valor desse livro para nós hoje? O que ele representa para nós hoje? O que ele agrega para a nossa vida espiritual hoje? E no tópico de número 3, antecedentes históricos. Antes do início da conquista da terra, prometida por Deus, como estava o mundo? O que havia acontecido antes? Nós estaremos estudando este tópico nessa lição de hoje. Amém? Então vamos iniciando. O texto nosso dessa lição encontra-se no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 37. Como vocês podem ver, que diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Glória a Deus. Síntese, o resumo do que nós vamos estar estudando nessa primeira aula, nessa primeira lição de hoje. Os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Ou seja, o perfil da liderança de Josué, o exemplo da liderança de Josué, tanto nos acertos quanto nos erros cometidos. Tudo isso nos dá grandes lições, né, para que nós hoje, no nosso dia a dia, nós apliquemos na nossa vida. Nós podemos aprender com os acertos de Josué. Nós podemos aprender também com os erros cometidos por ele, para que nós não cometamos os mesmos erros nos dias atuais. Então, nós estaremos juntos, eu com vocês, queridos alunos, aprendendo juntos, né, com o livro de Josué ao longo deste trimestre. Amém? Bom, o texto bíblico, você que está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia agora e abra ela no livro de Josué, capítulo de número 1. Nós estaremos estudando do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Você que vai buscar agora a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, tá? Vai buscar a Bíblia, pega ela e você vai acompanhar comigo. Você que não tem Bíblia em mãos, não tem problema. Os slides mostrarão cada versículo para você e você poderá acompanhar também do seu celular. Amém? Então, Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao de número 6. O versículo de número 1 diz o seguinte: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué,
filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo de número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo de número 4. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Versículo número 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Versículo de número 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu a este povo farás herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Amém. Glória a Deus. Agora eu convido você, querido aluno, querida aluna, a orar comigo. Vamos fazer uma oração para que Deus esteja abençoando esta aula, para que Deus esteja usando a minha vida para passar o conteúdo da aula de hoje para vocês e que Deus esteja dando discernimento para cada um, para que possa compreender e assimilar bem, né, acerca do aprendizado do conteúdo que vai ser compartilhado aqui hoje. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade, papai, de estarmos aqui juntos, aprendendo da tua palavra, Senhor. Papai, humildemente, Senhor, eu peço a ti, papai, que o Senhor usa da minha vida, papai, para falar com os teus filhos, para instruí-los, papai, acerca da tua palavra, papai. Pai, eu sei que eu nada sou, eu sei, papai, que eu nada posso fazer, mas eu sei que o Senhor é capaz de fazer, papai. Papai, que não seja eu, mas seja o Senhor usando a mim, papai, para falar com os teus filhos. E que o teu Espírito Santo esteja capacitando cada um, papai, para assimilar, para compreender mais e mais acerca da tua palavra. Que todos nós, papai, inclusive eu, sejamos edificados, papai. Que nós aprendamos, papai, com a tua palavra. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, amados, o objetivo. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Quais objetivos nós buscaremos alcançar ao longo dessa lição de número 1? Primeiro, apresentar um panorama geral do livro de Josué. Qual que era o panorama? Qual que era o cenário? Qual era a situação? Quais eram os obstáculos? Qual que era a missão dos hebreus? Segundo, compreender o propósito, a divisão interna do livro e o valor histórico do livro de Josué para nossas vidas. E terceiro e último, conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Ou seja, onde tudo começou, né? Como se deu essa jornada dos hebreus até chegar ali no ponto onde eles iniciariam a conquista da terra prometida. Então, tudo isso nós buscaremos alcançar como objetivos nossos nessa lição de hoje. Amém? Então, vamos começar a introdução. Primeiramente, o que é necessário que nós saibamos? Onde tudo começou, né? Os hebreus, eles estavam no Egito. E o que acontece? Lá eles eram escravos, estavam escravizados, eles eram torturados, perseguidos. Em uma certa época, o que acontece? Os filhos, né? Porque os hebreus, eles estavam crescendo grandemente em número. E os egípcios, eles temiam, né? Porque os hebreus, eles se tornariam maioria, um exército maior, e em uma possível guerra, eles prevaleceriam contra os egípcios. Então, o que aconteceu? O faraó, ele determinou que toda criança do sexo masculino que nascesse, que fosse lançado no rio, ou seja, que fossem mortos.
matava as crianças que nasciam do sexo masculino, né? E uma das crianças que nasceu bem nessa época foi Moisés, a pessoa na qual Deus usaria futuramente para libertar o povo hebreu da escravidão. E o que acontece, amados? Ele foi salvo. O que nos mostra que nada é capaz de impedir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nada pode impedir o que Deus tem para a minha vida, nada pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Você que está me assistindo agora, você crê nisso? Então o que acontece? Moisés cresceu. Moisés cresceu dentro do palácio de Faraó. Olha que grande ironia, né? E a Bíblia diz que ele foi capacitado, ele aprendeu muito ali dentro do palácio. Todo o conhecimento que o futuro Faraó ele absorveu, né, no crescimento dele, Moisés cresceu junto. Moisés era um homem muito sábio, né? E a Bíblia diz que em uma certa situação, o que acontece? Moisés tem que fugir. Ele tem que fugir para que ele não fosse morto, porque ele viu um servo egípcio espancando um hebreu, e ele foi lá e ele acabou assassinando esse egípcio, né? Então ele teve que fugir. E ele fugiu, e esse processo onde ele fugiu dura 40 anos. 40 anos. Até que um dia ele retorna, né? Vale ressaltar que quando Moisés fugiu do Egito, ele tinha 40 anos. 40 anos depois, Deus aparece para ele em uma sarça ardente, chamas, e fala para ele ir até o Egito. Porque ele seria usado como instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo dele, para libertar os hebreus. Então ele volta. Ele volta com esse chamado, amados. E ao voltar com esse chamado, o que acontece? Deus liberta. Deus liberta os egípcios, liberta os hebreus, lançando contra o Egito 10 pragas. Então os hebreus, eles viram aqueles milagres ali acontecendo, aquelas pragas sendo lançadas contra o Egito, que era uma grande nação, uma grande potência militar na época. Isso mostra, amados, o poder de Deus. O poder do Deus onipotente, um Deus que tem todo o poder. Mas aí o que acontece, amados? Os hebreus são libertos. O faraó diz que eles vão embora. E eles foram. Mas em um determinado momento o faraó se arrepende e vai atrás deles com o seu exército. E o que acontece? Eles estavam no ponto onde eles estavam de frente para o Mar Vermelho. Atrás, o que estava vindo? O exército de Faraó. Não tinha solução. Não tinha o que fazer. Como os hebreus escapariam? Eles iriam perecer. Isso aos olhos humanos. Mas aí Deus fez um milagre maravilhoso, amados. Deus abre o mar. Deus abriu o Mar Vermelho. Imagina um mar abrindo diante dos seus olhos, amados. Que milagre maravilhoso. E a Bíblia diz que os hebreus atravessaram o mar em terra seca. Como que isso acontece? Me explica. Como que isso acontece se não for um milagre divino? E os hebreus se atravessaram o Mar Vermelho. E atravessaram do outro lado e o mar se fechou. E nisso grande parte do exército que estava perseguindo os hebreus caiu. Foi morto. Né? Então o que acontece? A partir daquele momento começou uma peregrinação de 40 anos no deserto. Mas ali Deus tinha uma promessa para os hebreus. Que eles iam conquistar a terra prometida. Que Deus estava levando eles para a terra prometida. E o mais importante, Deus estava na frente deles, conduzindo o povo. Imagine você, amado.
Você está caminhando e você vê ali uma manifestação divina. Deus indo na frente. A Bíblia diz que durante o dia era uma nuvem. E a Bíblia diz que durante a noite era fogo, era chamas. Chamas. Agora, talvez nós perguntemos, por que nuvem e por que uma coluna de fogo conduzindo eles? Por que nuvem durante o dia e por que uma coluna de fogo durante a noite? Eu nunca estive no deserto, mas eu sei como é um deserto. No deserto, durante o dia, é muito quente. E qual que era a função dessa nuvem? Cobrir, absorver, bloquear um pouco desse calor que estava sobre o povo de Deus. E durante a noite é muito frio no deserto. Então a coluna de fogo, ela visava o quê? Iluminar o lugar. E além disso, aquecer o povo hebreu. Olha que milagre maravilhoso. Agora me explique uma coisa. Como é que milhões de pessoas, caminhando no deserto, um número enorme, como que esse pessoal sobrevive? Me explique. Uma pessoa no deserto já é difícil, por causa da escassez de alimento, por causa da escassez de água. Agora me explica milhões sobreviverem. Como é possível? Aos olhos humanos é impossível. Mas para Deus tudo é possível, amado. O que aconteceu? Deus mandava maná do céu. Caía o pão do céu. O alimento Deus enviava para eles. Todos os dias. Uma determinada vez, Deus envia codornas para eles. Quantos milagres os hebreus presenciaram no deserto? E além disso, viram água brotando de rocha. Viram a água amarga se tornar água doce. Quantos milagres os hebreus eles presenciaram no deserto. Mas o que acontece, amados? Aquela geração que lá estava, ela não estava apta. Ela não estava apta para conquistar a promessa de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que acontecia, toda adversidade, toda dificuldade, todo empecilho que surgia, eles murmuravam. Eles questionavam. Eles falavam, antes nós voltarmos para o Egito, que lá pelo menos a gente tinha alimento, que lá pelo menos a gente tinha água. Então essa geração, amados, tinha um coração muito endurecido. Eles não estavam prontos para assumir, para alcançar a promessa de Deus. Por quê? Faltava fé e obediência. Eles não criam no Deus que eles serviam. Olha quantos milagres que eu falei aqui para os irmãos agora. Imagine você vendo esses milagres. Como é que você duvidaria de Deus? Vendo uma nuvem te protegendo. Vendo uma coluna de fogo na sua dianteira te conduzindo. Vendo água sair de rocha. Vendo água amarga se tornar doce. Vendo maná cair do céu. Vendo codornas serem enviadas para vocês se alimentarem. Como duvidar? Mas eles duvidaram muitas vezes. Inclusive no deserto chegaram a construir uma imagem para adorar. Observem só a incredulidade desse povo. Então por isso Deus determina que eles estariam peregrinando pelo deserto durante 40 anos. E nesses 40 anos o que Deus faz? Aquela geração, ao longo dos 40 anos, vai morrendo. E vai surgindo uma nova geração. Jovens valorosos, novos guerreiros, novos soldados. E essa nova geração, a Bíblia diz, que ela cresce dependente do Senhor. Para comer ela precisa de Deus, porque está no deserto, não tem alimento. Para tomar água ela precisa de Deus, porque não tem água. Então, amados, o que acontece? O que acontece é que ela é totalmente dependente de Deus. E nisso Deus trabalha o quê? Trabalha a fé. Trabalha a fé daquela nova geração. Por quê? Porque no deserto, essa nova geração, presenciou grandes milagres de Deus em suas vidas. E o tempo passou.
E nesses 40 anos, grandes pessoas morreram também. Miriam, Arão, irmão de Moisés, e até o próprio Moisés não pisou na terra prometida. E aí, o que acontece? Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Para conduzir o seu povo rumo ao quê? A conquista da terra prometida. E qual foi a estratégia que Josué ele adotou? Ele inicialmente enviou 2 espias. Esses 2 espias para conhecerem lá, né? Para conhecer a cidade de Jericó, ver como é que era. Por quê? Porque para você vencer o inimigo, amado, é necessário que você conheça o inimigo. Você tem que conhecer o inimigo, você tem que conhecer o obstáculo que você vai enfrentar. E depois que eles analisam a terra, né? A cidade de Jericó, uma cidade fortalecida com muralhas espessas, bem fortificada, entre aspas, impossível de adentrar, impossível de derrubar. Depois de conhecer, o que acontece? Deus dá autorização para que eles atravessassem o Rio Jordão. Mas como que você atravessa o Rio Jordão com tantas pessoas? Um rio profundo. Como que você atravessa? Eles foram até o Rio Jordão. Mas o que acontece? Tinha um Rio Jordão no meio, mas mesmo assim eles foram. Porque eles já tinham presenciado tantos milagres. E eles aprenderam o quê? Que eles serviam a um Deus que opera coisas impossíveis. Eles não sabiam como é que eles iam atravessar aquele Rio Jordão. Eles não sabiam a forma, mas eles sabiam que eles alcançariam. Deus tem promessa na sua vida. Você não sabe como você vai alcançar essa promessa. Você não sabe como Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Mas você tem que ter a fé, a convicção de que Ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque Ele cumpre o que Ele promete. A partir do momento em que a gente começa a duvidar, Deus não opera. A Bíblia diz que certa vez Jesus esteve em uma cidade. E a Bíblia também diz que Ele não conseguiu, Ele não fez maiores milagres por causa da incredulidade do povo. Olha, mas Jesus não tem todo o poder? Tem. Mas Deus não opera onde não há fé. Por isso que nós vamos ver que os fatores cruciais para a conquista da terra, que Deus necessitava que os hebreus tivessem, eram fé e obediência. É ter fé, confiar em Deus e ser obediente, seguir as orientações de Deus. Então nós estudaremos, nessa lição de hoje, as vitórias e conquistas de Josué e de todo o povo de Deus rumo à conquista da terra prometida. Então, no título de número 1, nós veremos sobre o livro de Josué, certo? Então vamos ver uma visão panorâmica. Primeiro, trata-se do primeiro dos livros históricos. Ele começou a ser escrito aproximadamente pelo ano de 1400 a.C., né? Essa data é a data aproximada onde aconteceu a queda das muralhas de Jericó. E a maioria dos teólogos, eles acreditam que Josué ele escreveu todo o livro. Todo o livro foi escrito por Josué, exceto o final. O final que narra a morte de Josué. Então uma outra pessoa concluiu o livro de Josué. E continuando, o que acontece? O que narra a história de Josué? Né? Esse livro de Josué, ele relata o quê? Ele relata a peregrinação do povo hebreu rumo à conquista da terra prometida. Quais foram os obstáculos enfrentados? Quais foram os erros? Quais foram os acertos cometidos? Como que foram as estratégias traçadas por Deus? Porque a estratégia quem dava era Deus. Não era o homem que ia lá e pensava, eu acho que assim dá certo. Não, Deus falava, Josué, faz assim, desse jeito e desse jeito. Aos hebreus cabia o quê? Simplesmente obedecer e ter fé. São duas palavras que nós vamos falar muito ao longo de todo esse livro. Obediência e fé. Duas características que nós temos que ter na nossa vida, amados. Nós necessitamos ter na nossa vida obediência e fé. Sem obediência e fé,
nós não conseguiremos alcançar os objetivos que Deus traçou para a nossa vida. Nós temos ali o livro de Josué continuando, né, de onde parou no livro de Números. O livro de Números é onde relata a peregrinação dos hebreus durante 40 anos no deserto. Até que depois, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que depois de Números tem o livro de Deuteronômios. Em Deuteronômios é uma reflexão ali, né, que Moisés está fazendo com o povo hebreu. Chama eles e relembra todos os episódios, todas as vitórias, tudo que Deus fez, tudo que Deus operou para fortalecer a fé deles. Porque Moisés sabia que para ter continuidade na conquista da terra prometida, aquela fé, aquela obediência, aquela garra, aquela determinação tinha que continuar. Senão a terra não seria alcançada. Porque a terra era uma promessa de Deus. Mas quem deveria conquistar eram os hebreus. Deus fez uma promessa para você. E para você alcançar essa promessa, é necessário que você caminhe. É necessário que você dê o passo. É necessário que você seja obediente. É necessário que você exercite a tua fé. Para que você conquiste cada promessa que Deus traçou para a sua vida. E pode estar certo que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus, Ele tem algo lindo para a sua vida. Creia, Deus te ama. Josué apresenta aspectos singulares e indispensáveis para nós, amados. Vocês vão ver que ao longo de todas essas 13 lições, nós vamos aprender muito com o livro de Josué. Tem muito aprendizado, é um livro muito rico, né? E naquele cenário, os hebreus estavam ali para conquistar a terra de Canaã, que era a terra prometida por Deus, lá atrás a Abraão, né? E muitas vezes essa promessa foi reforçada, né, para os seus filhos, Isaac, Jacó, Moisés, quando disse que Deus falou que ia levar eles para a terra prometida, terra que mana leite e mel. Daqui a pouco nós falaremos sobre as características daquela terra, por que ela era tão valorizada naquela época, né? Nessa época, o que estava acontecendo no mundo? Nesse contexto, 1400 anos antes de Cristo, o que estava acontecendo no mundo? Bom, no Japão, a civilização Jomon, ela chegava no seu apogeu. Na Europa, as populações começavam a erguer vilas fortificadas, com muralhas. No Peru, foi iniciado o uso de instrumentos metálicos. Na Assíria, ela ainda não tinha surgido. Nossa, o grande império assírio, que futuramente, né, ia ter um império, um exército aí que todos temiam, né, um exército sanguinário que conquistou várias terras, nem existia ainda. Faltavam 200 anos para ser criado ainda. Roma ainda ia ser fundada muitos anos depois ainda, né, precisamente em 21 de abril de 753 a.C. Então, aproximadamente quase 700 anos ainda para Roma ainda ser criada. E no Egito, o Egito era um país rico, né? Apesar de ter sofrido as catástrofes que sofreu, as pragas que Deus lançou, futuramente, né, ao longo de todos esses anos, esses 40 anos, ela se fortaleceu novamente e continuava sendo uma nação rica. Agora, existiam nações antigas, amados, vamos fazer uma reflexão aqui nós agora. Existiam nações antigas, né, que tiveram grandes impérios, por exemplo, o babilônico e o assírio. Eu pergunto para vocês, onde estão essas nações? Onde estão? Todos caíram. Se tornaram outros países futuramente. Outros povos. E Israel, onde está? Israel continua. Israel está lá, naquele mesmo lugar, na terra prometida. Na terra que Deus determinou que seria de Israel. Lá estão eles, né? Então,
Isso mostra, amados, que a promessa de Deus ela é muito forte, ela é linda, né? Na vida de Israel. Canaã, como era Canaã na época? Canaã ela era densamente ocupada. Tinha bastante população ali, né? Eram 7 etnias diferentes habitando na terra de Canaã em 31 reinos. Haviam 31 reis, 31 cidades fortificadas. Olha só quantas batalhas que os hebreus tinham pela sua frente. 31 reinos para serem enfrentados. Um exército enfrentando cada um desses reinos até conquistar toda a terra, né? Então era um desafio muito grande, era um desafio muito audacioso, né? Então isso mostra o quê? O desafio muito grande que os hebreus tinham pela frente, né? E no tópico de número 3, Canaã. Vamos ver a localização de Canaã, para depois a gente fazer uma reflexão, nós pensarmos juntos aqui um pouquinho. Canaã tinha 290 quilômetros de comprimento, de norte a sul, e 65 quilômetros de leste a oeste. De Cássia até Belo Horizonte é mais do que 290 quilômetros. Ou seja, não é tão grande assim a terra, né? E de largura, 65 quilômetros. Daqui de Cássia para Franca tem cerca de 60 quilômetros. Então é pequena essa terra, né? E ela ficava a 480 quilômetros do Egito, a 1.100 quilômetros de Nínive, lembrando que o Egito ficava ao sul, 480 quilômetros. Nínive ficava a 1.100 quilômetros a nordeste. A Babilônia, 1.100 quilômetros a leste. A Pérsia, a 1.600 quilômetros a leste. A Grécia, a 1.300 quilômetros a noroeste. E Roma, né, posteriormente, quando fosse fundada, 2.400 quilômetros. Né? Então, vamos refletir nessa pergunta aqui, queridos. Por que Deus estabeleceu a Terra Prometida com dimensões continentais? Né? Por que ao invés de Deus estabelecer a Terra Prometida em enorme, grande, uma dimensão continental, Deus deu uma pequena faixa de terra para os hebreus? Deus não é dono do planeta? Deus não é dono de tudo? De todas as coisas? Deus não podia dar um continente inteiro para os hebreus? Deus não poderia dar mais terras para os hebreus? Ele poderia. Mas por que ele não deu? Você pode estar perguntando. Escuta isso que eu vou falar. Deus não vai dar mais, não vai dar além do que você precisa. Ele vai dar o que você precisa para que você alcance aquilo que ele tem para a sua vida. Ele vai dar o que você precisa. Ele não vai dar menos do que você precisa. Ele vai dar o que você precisa para que você alcance o propósito que Deus tem para a tua vida. Nem mais e nem menos. O que eles necessitavam? O que os hebreus necessitavam para alcançar o propósito de Deus? A promessa feita lá atrás a Abraão, onde daquele povo viria o Salvador, o Senhor Jesus. Ele é descendente dos hebreus, amados. Foi dali, daquele povo que saiu, que surgiu o Messias enviado por Deus. Aquele que proporcionou para mim e para você a nossa salvação. É aquele povo que, através daquele povo, hoje, todos nós conhecemos a palavra. Todos nós conhecemos o Evangelho, as Sagradas Escrituras. Tudo começou naquele povo ali. E Deus tinha um propósito ali. Por isso que entregou aquela faixa, aquela pequena terra, para mostrar o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é. Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo inteiro, não. Mas sim que prosperassem no lugar onde foram plantados, abençoando todas as nações da terra. Amém? Essa é a parte de número 1 do nosso estudo de hoje. Vamos partir agora para a parte de número 2, que fala sobre o propósito do livro de Josué,
Qual é o motivo que o livro de Josué ele foi escrito? A divisão, como ele é dividido, e o valor do livro de Josué para nós hoje. Bom, iniciando o propósito. O povo hebreu, agora, ele está mais cheio de fé. Ele está obediente. Porque olha só o que o povo hebreu presenciou, amados. Olha quanta maravilha eles presenciaram. Olha que coisas lindas eles presenciaram, né? Então eles estão prontos para iniciar o processo de conquista. Então Deus levanta Josué como líder. E Josué como líder, ele apresenta, ao escrever o livro de Josué, ou seja, o livro escrito por ele, o quê? Ele fala do seu chamado, ele fala dos milagres que o povo hebreu presenciou, viveu ao longo do processo de conquista da terra de Canaã. Fala também da devoção e da obediência do povo, dos acertos, onde que os hebreus acertaram, onde que eles foram obedientes, onde que eles exercitaram a sua fé. Fala também das campanhas militares que os hebreus traçaram naquele movimento de conquista da terra prometida. E fala também do processo da divisão da terra. Em Salmo de número 44, no verso 3, diz: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. O que está falando este salmo, queridos? Este salmo está falando que quem conquistou a terra prometida, quem foi? Foram somente os hebreus com seus exércitos fortes, poderosos? Não. Eles tiveram que ter atitude, eles tiveram que caminhar, eles tiveram que ser obedientes. Mas quem fez tudo acontecer foi Deus. Durante essas lições, essas 3 lições, nas quais nós estaremos estudando, vocês verão coisas extraordinárias, feitos maravilhosos que Deus operou no movimento de conquista do povo hebreu à terra prometida. Segundo, qual que é a divisão do livro? Se a gente for dividir o livro de Josué em etapas, como que seria feita essa divisão? Nós temos a primeira parte, né, que fala da preparação para a conquista. Bom, nós vamos conquistar a terra prometida. Amém, vamos conquistar a terra prometida. Mas aí, então, o que é necessário a gente fazer? Quais preparativos nós teremos que fazer? Então, primeiro, preparando o povo. Eu recomendo que você, durante esta semana, até a lição de número 2, você esteja lendo, meditando no livro de Josué. Preparando o povo, capítulo de número 1, versículo de número 1, até o capítulo de número 2, versículo de número 24. Ou seja, todo o capítulo de número 1 e todo o capítulo de número 2 vai falar do quê? Josué, através de Deus, né, usando Josué como instrumento em suas mãos, ele preparando o povo para o movimento de conquista, para as batalhas que estavam por vir. Depois nós veremos, do capítulo 3 até o capítulo de número 5, preparando a estratégia. Quais as estratégias traçadas para que os hebreus conquistassem a terra prometida? Depois, a segunda divisão, conquista efetiva, ou seja, eles indo lá e conquistando a terra. As primeiras cidades, do capítulo 6 ao capítulo 8, então as primeiras cidades, Jericó, Ai, né? Aí nós vamos ver do capítulo 9 ao capítulo de número 12, os gibeonitas, né, enganando Josué, enganando os hebreus, e a conquista do resto da terra prometida por Deus. Depois, no item 3, nós vamos ver a divisão da terra. Como é que a terra prometida foi dividida entre as tribos de Israel? Como é que foi esse processo de divisão? Então, do capítulo 3 ao capítulo 19, nós veremos que foi uma porção de terra para cada tribo. E nós veremos como é que foi estabelecida qual tribo ficaria com qual terra. E do capítulo de número 20 ao capítulo de número 22,
nós veremos as instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão, certo? Então essas são as 3 divisões nas quais nós podemos fazer no livro de Josué. Recapitulando, preparação para a conquista. Estamos preparando para ir lá conquistar a terra prometida. De número 2 é a conquista em si, né? São os movimentos militares, as batalhas, as lutas e por fim vencemos a guerra, divisão da tribo, né? Divisão da terra, perdão, entre as tribos e as instruções das cidades de refúgio e demais operações com os levitas e as tribos a leste do Jordão. E qual que é o valor desse livro para nós hoje? No que ele é importante para nós? O que nós aprendemos com o livro de Josué para as nossas vidas? Primeiro, vale ressaltar que o livro de Josué possui um valor histórico extraordinário, porque lá estão relatados fatos históricos. Hoje a arqueologia descobre coisas maravilhosas, que somente confirmam o que a Bíblia diz. De fato, há registros de que um povo hebreu chegou lá na terra de Canaã. Há registros arqueológicos da muralha de Jericó. Através da queda da muralha de Jericó, analisando toda aquela área, aquela região, arqueologicamente, constatou-se que foi ocorrida ali a queda do muro, da muralha, 1400 anos antes de Cristo. Por isso que nós estamos falando aqui nessa data. Então, nós vemos que tem um valor histórico maravilhoso. E além disso, ele nos ensina o quê? Que todos nós estamos sujeitos a erros e acertos. Nós vemos que os hebreus acertaram muitas vezes, foram obedientes, tiveram fé. Mas nós vemos também, através desse livro, as falhas, os erros. A gente vê, por exemplo, vou adiantar um pouquinho aqui, Josué dando a ordem para que o exército hebreu ataque a cidade de Ai, que é uma cidade pequena, tem um exército pequeno. Não consultou Deus, não perguntou para Deus se poderia ir. O que aconteceu? Foram derrotados. Os gibeonitas vieram, enganaram Josué. Josué não consultou Deus antes. E quantas vezes a gente faz isso, amados? Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Tem algo, tem uma oportunidade, seja profissional, seja algo na nossa vida, seja uma questão financeira, seja um problema familiar, seja uma enfermidade, seja o que for. Quantas vezes nós tomamos decisão sem consultar Deus? E o livro de Josué nos ensina isso. Nos ensina que é um erro. E nos mostra, através dos acertos dos hebreus, que o melhor é nós sermos obedientes e fiéis a Deus. Deus falou, faça o que Ele falou. Tenha fé, confie. Por mais que o cenário, por mais que tudo que está acontecendo à sua volta seja desfavorável, está tudo ruim, está tudo difícil, continue a perseverar, continue a caminhar, não desista. Confie no Deus que você serve e sempre consulte a Ele. Ele não nos deixa enganados, não. Ele fala com a gente. Ele abre portas. Nós somos falíveis, amados. Nós somos falhos. Essa é uma característica que nós temos depois da queda, depois da desobediência original ocorrida, onde Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido. E o que também nós aprendemos através do livro de Josué? Deus cumpre o que Ele promete. Deus prometeu a terra prometida e Deus entregou a terra prometida. Foi difícil, não foi fácil, mas eles conquistaram. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28 fala sobre isso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente vê uma situação contrária, uma situação difícil, uma adversidade, um empecilho, e a gente pensa, não, Deus não está comigo não, Deus não vai fazer não. Só por causa
que o cenário está contrário, a gente fala assim, não, mas não vai acontecer não. Não vai acontecer não, Deus não vai fazer não. Não podemos deixar a incredulidade, a dúvida entrar no nosso coração não, irmão. Não deixa a dúvida entrar no seu coração não. Confie em Deus. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nada é impossível para o Deus que nós servimos. Você crê? Aqui uma questão para nós pensarmos um pouco, queridos. Me ajuda a desvendar essa pergunta. Por que os livros canônicos mencionam as façanhas, mas também os erros cometidos pelos heróis da fé? A Bíblia fala sobre Abraão, o pai da fé. Um homem de fé. Mas na Bíblia mostra os erros de Abraão. Fala de Jacó, uma pessoa abençoada. O pai de Israel, né? Até o nome dele passou a ser Israel. Mas cometeu erros. Nós temos também até Moisés, cometeu erro. Josué cometeu erro. E todos que você for ver na Bíblia, você for estudar, cometeram erros, exceto um. Quem é esse um? Com certeza você acertou o nome. Jesus. O único perfeito. No demais, amigos, nos demais, queridos alunos, todos erraram. Mas por que a Bíblia não coloca somente coisa boa deles, né? Por que vai mostrar os erros, as falhas? É exatamente para a gente saber que todo mundo está sujeito ao erro. Todo mundo está sujeito ao fracasso. Eu, você, não importa quão fortes espiritualmente nós sejamos. Todos estão sujeitos a cair, todos estão sujeitos a errar. Todos estão sujeitos a vacilar. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que ser vigilantes. Um ponto importante da lição, neste tópico. O princípio espiritual mencionado por Jesus de que não há nada escondido que não venha a ser revelado, mostra-se verdadeiro com frequência nas Escrituras. Ou seja, tudo é revelado, amados. Tudo é revelado. Tanto os nossos acertos quanto os nossos erros. Terceiro, queridos, agora no terceiro e o último tópico da nossa lição, que trata-se sobre os antecedentes históricos. Item 1. O deserto chegou ao fim. Acabou o deserto. Então, o que acontece? A primeira coisa que Deus faz é levantar um líder, porque Moisés morreu. Moisés, já não seria mais o líder de Israel. Agora era necessário que um novo líder fosse levantado. E esse líder era quem? Josué. Então a liderança de Josué, olha o desafio. Imagina você, enquanto Moisés ele estava liderando, tinha coluna de fogo, tinha nuvem, tinha maná caindo do céu, tinha as codornas enviadas, tinha água saindo da rocha, tinha água amarga se tornando em água doce. Mas aí o que acontece? Primeira coisa que acontece, a coluna de fogo, a nuvem não existe mais. Maná parou de cair. Tudo isso parou, amados. Aí o que às vezes as pessoas podem pensar? Peraí, mas será que Deus nos abandonou? O que aconteceu? Era um novo tempo agora. Os hebreus a partir dali iam comer da terra que Deus prometeu para eles. Porque ali ia começar o quê? O movimento de conquista da terra. E durante o momento de conquista eles já estavam pisando naquilo que Deus prometeu para eles. Então, o que acontece? A liderança de Josué iniciou num tempo diferente. Talvez num tempo ainda mais difícil, porque acabou o momento de ser simplesmente dependente de Deus, receber o alimento, receber a água. Agora é momento de conquistar. Agora começou a guerra. E o que nós aprendemos com isso, amados?
nós aprendemos que quanto mais perto de conquistar o nosso milagre, quanto mais perto de conquistar a nossa promessa nós estamos, maiores serão as batalhas, maiores serão os adversários. E nós vamos desistir? Porque, opa, apareceu um Rio Jordão, eu vou desistir? Opa, tem uma muralha, essa muralha é impossível de atravessar, eu vou desistir? Ou eu vou confiar? Deus prometeu, Ele vai cumprir. É com essa fé que nós temos que trabalhar. É com essa fé que nós temos que viver as nossas vidas. Bom, não haveria mais nuvem, nem coluna de fogo, nem maná, nem água saindo da rocha. Como os hebreus conseguiram chegar em Canaã? Como? Tinha um rio. Rio Jordão. Como que milhares, milhões de pessoas, tantas pessoas, atravessaram aquele rio? Somente com uma ajuda divina. Como que os hebreus venceram, atravessaram as muralhas de Jericó? Somente com a ajuda de Deus, amados. Como é que você vai conseguir alcançar a promessa que Deus fez na sua vida? É essa mesma resposta. Somente com a ajuda de Deus. E você tem pedido a ajuda dele? Você tem conversado com ele? Você tem clamado, você tem orado, você tem buscado ter intimidade com ele? Conversado. Como a gente está conversando aqui, eu estou falando, você está aí, ouvindo essa aula. Dessa forma nós temos que conversar com Deus. Nós temos que falar como é que foi o nosso dia. Falar dos problemas que nós estamos passando. Ele sabe de todos. Ele sabe de todos, mas Ele quer ouvir a gente falar. Ele quer estar conosco a cada instante. Ele quer fazer parte da tua vida. Você tem dado espaço para Ele fazer parte da sua vida? Essa é a questão. Então eles estavam na fronteira da terra prometida. Antes de Moisés morrer, ele convocou, como eu disse anteriormente, livro de Deuteronômios, quem quiser ler, convoca todos os hebreus e recapitula tudo aquilo que eles tinham vivido, tudo aquilo que tinha acontecido, os milagres que Deus operou, como Deus tirou eles da mão dos egípcios com a mão forte, lançando grandes pragas, abriu o mar vermelho, maná caindo do céu, codornas enviadas, água brotando, saindo da rocha, água amarga se transformando em água doce. Para quê? Para fortalecer a fé deles. Algo que seria fundamental. E Moisés sabia que a hora dele era terminada. Porque ele sabia que ele não pisaria na terra prometida. Deus revelou para ele, a partir do momento que Moisés foi desobediente. Veja só, amados, tanto que a desobediência é algo sério. Moisés, um homem santo, um homem muito usado por Deus, conversava com Deus, não entrou na terra prometida. Por quê? Porque foi desobediente. Moisés recebeu uma ordem de Deus e que ele deveria falar para uma rocha, dar uma ordem e da rocha sairia água. Mas os hebreus ficaram falando, murmurando, falando na cabeça dele tanto que ele, na ira dele, ele bateu o cajado dele na rocha. E essa rocha brotou água de todo jeito. Porque o propósito de Deus era brotar água daquela rocha. Mas Moisés foi desobediente. Porque a rocha ali estava representando quem? Estava representando Jesus. Né? Então isso mostra para nós o quê? O quanto que a questão que envolve a obediência é importante para Deus. Deus quer a nossa obediência. Deus quer que nós tenhamos fé. Deus quer que nós tenhamos fidelidade a Ele. O povo ouve, mais uma vez, todos os mandamentos. Moisés fala todos novamente para eles. Os hebreus, eles tinham muita fé. Estavam cheios de expectativas, porque a terra prometida já estava logo ali.
estava logo ali do outro lado do Rio Jordão. Mas, como eu disse anteriormente, Rio Jordão, problema. Mas, eles viram o Rio Jordão. Eles creram. Eles não sabiam como que eles iam atravessar, mas eles sabiam que eles atravessariam. E usando dessa fé, Deus opera um milagre. O rio para. A corrente do rio para. E eles atravessam. Por quê? Porque eles agradaram a Deus. Os hebreus agradaram a Deus porque eles tinham fé que Deus faria algo. E em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: pois sem fé é impossível agradar a Deus. Agora pensemos juntos. Por qual razão a lei foi transmitida novamente ao povo antes da entrada na terra prometida, se eles já conheciam? Por que falar de novo? É importante. É importante que nós sempre relembremos as promessas de Deus na nossa vida. É importante que nós sempre estejamos meditando na palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos fortaleça e nós alcancemos as promessas de Deus na nossa vida. Nós temos que fortalecer a nossa fé. Nós temos que alimentar a nossa fé. Porque a falta de fé em Deus nos impede de vermos o sobrenatural dele. Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência. É isso que ele quer de nós, amados. Agora, concluindo o nosso assunto, concluindo a nossa lição, o livro de Josué, ele retrata de forma empolgante a travessia do Rio Jordão, as inúmeras batalhas enfrentadas pelos hebreus e a divisão da terra prometida entre as tribos de Israel. Mediante a leitura do livro de Josué, nós aprendemos o quanto que é glorioso, o tanto que é maravilhoso a gente confiar em Deus e também obedecer às suas ordenanças. Amados, nós durante a semana, de segunda a sexta, todos os dias, eu estarei colocando no grupo da turma, do WhatsApp, cada um desses versículos, de segunda a sábado, com uma reflexão em cima de cada um deles, certo? Onde todos dizem referência a essa lição de hoje. Quais são eles? Na segunda-feira estaremos refletindo em cima de Josué, capítulo 1, versículo 6, que fala sobre a vitória depende do nosso esforço. Terça-feira, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, que diz que a vitória pertence a Deus. Na quarta-feira, veremos o Salmo de número 20, verso 7, que fala sobre a confiança no Senhor é a base da vitória. Quinta-feira, Salmo 44, verso 3, a vitória é para a quem Deus se agrada. Na sexta, Provérbios 21, 31, a vitória vem do Senhor. E no sábado, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, aproveitando as oportunidades para ter vitória. Então nós estaremos durante toda a semana, cada dia, enviando um versículo como reflexão e também, periodicamente, nós estaremos conversando a respeito dos conteúdos estudados. Você que gostou dessa aula, curta o vídeo, pode comentar, certo? E os comentários desse vídeo vão funcionar como uma lista de presença. Então, você coloque o comentário com o seu nome, tá? Para que nós possamos colocar na lista de presença, marcar a sua presença, ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.